Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, pessoal do Vinhos e Prazeres. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu estou convidando o Marcelo aqui para contar para ele minha aventura para conhecer as vinícolas de Minas Gerais aqui, né? Eu não consegui ir contigo, né? Mas amigos em comum foram para te acompanhar. E conte aí a aventura que você teve conhecendo as vinícolas de Minas Gerais. Então, primeiro a gente foi muito bem recebido em três vinícolas, né? O pessoal está investindo bem em toda essa região, duas grandes aí com projetos espetaculares e uma menorzinha. Mas também teve as suas peripécias, né? A gente Além dos vinhos, quer dizer, a gente resolveu também no caminho conhecer a queijaria Atalaia, que essa fica no São Paulo ainda, né? Que tem queijos muito legais de cabra, de ovelha, de vaca, e tem uma visitação, degustação, almoço. Então foi muito interessante a visita para aprender um pouco de queijo, que é outro prazer na vida também, né? Isso mesmo. Me conta um pouquinho, Beto. Primeiro, eu queria pedir a todos que estão assistindo para já deixar um like, curtir o vídeo, assinar o canal, que isso ajuda muito aqui a gente do Vinhos e Prazeres, para o Alberto, a continuar esse trabalho de divulgação do vinho, seja nacional, seja de grandes produtores e também internacionais, e que a gente tem um relacionamento, uma amizade. Mas me fale, Alberto, você saiu aqui de São Paulo, mas que região você foi? A região do sul de Minas, fronteira com São Paulo? Conta um pouco da saída daqui, como é que você chegou nessa região? Então, o programa, aliás, que eu fiz uma série de erros, né? Você faz planejamento, planejamento é uma coisa, execução é outra, né? Se sem planejar às vezes já dá errado, planejando então a gente tenta Então, minimizar os erros. a primeira que a gente ia visitar era o Maria Maria, que a gente ia ficar Hum, em Três Pontas, né? Fica quase 400 quilômetros de São Paulo, né? E a gente está acostumado com a estrada de São Paulo. Quando você entra em Minas, além de esburacada, é cheio de curva. Teve trecho que a gente fez de 50 quilômetros que levou uma hora, pelo menos, para fazer, para poder desviar dos buracos. E fora caminhões caramba. também com estrada de pista simples. Quer dizer, então, em muitos lugares, eu tinha feito um planejamento em duas vinícolas por dia e só no último dia que eu consegui fazer isso, porque as duas estavam na mesma cidade, mas o restante não, né? E vocês saindo aqui de São Paulo, vocês pegaram a Fernão Dias, foi isso? Não, não, a gente foi pela Bandeirantes, né? Porque a Hum, Fernão Dias também é muito ruim como estrada, né? Eu não gosto daquela estrada, acho perigosa. E também, como a gente ia na saquejaria Atalaia, quer dizer, pela Bandeirantes era mais simples, sair ali por Jundiaí e subir, né? sei. Passar perto de Serra Negra, aquela região que a gente passou lá, né? E E até lá é uma estrada boa, certo? Até lá é. a divisa é excelente a estrada. Dali para frente já começa a curva, buraco e caminhão, né? E a primeira que a gente ia visitar, que é essa quase 400 quilômetros, que é Maria Maria, o pessoal Uhum. já me avisou que não dava para ir lá porque eu não estava passando o carro, né? Com a chuva dessa época do ano, quer dizer, acho que não foi uma época muito boa para visitar lá, né? Tem que pegar uma época com menos chuva. Então eles já avisaram para não ir, né? E aí que eu coloquei a Atalaia no meio do caminho para a gente chegar lá na cidade. E aí, em vez de ficar em Três Pontas, a gente ficou em Pouso Alegre, que até tem bons hotéis e ficou em um hotel razoável, com preço razoável também, né? No dia seguinte, daí a gente foi visitar a Bárbara Eleodora, que fica acho que a 60 quilômetros de lá, mais ou menos, né? E até foi sugestão do produtor a cidade que a gente ia dormir. E aí, com meu amigo dirigindo, ele passou a entrada da principal da vinícola, o Waze informou que tinha mais uma direita, ele entrou à direita, como ele não tem prática de dirigir em barro, né? Eu falei, acelera esse negócio aí, né? Com o SUV que ele estava. Em vez de acelerar, quando chegou em cima do barro, ele parou, nós já atolamos, né? Então Ih, começou assim a ver. Aí fui eu, o engenheiro, fui pegar madeira, achar uns pedacinhos de pau, umas coisas assim, empurramos o carro, desatolamos, né? Não satisfeito, ele pegou, entrou no outro lugar errado mais para cima, atolou. de novo? O carro assentou, né? Em vez de ele andar em cima do facão, ele andou no meio Uhum. do buraco que o carro faz, né? E ele assentou e parou.
Aí eu fui a pé até a vinícola, né? Eles arranjaram um trator e rebocaram o carro, né? Você teve a ajuda do pessoal da Barba Leodora, que com o trator tirou o carro. Tirou o carro de lá, né? E imagina, né? Eu chego numa vinícola bonita, bem organizada, estou com o tênis tudo cheio de barro, né? Porque não tinha outro jeito, a gente tinha que enfiar o pé na lama, né? Para empurrar o carro, eu e meu amigo lá. Aí fui lá, fui no box, lavei o tênis e tal, fiquei andando descalço e tal. No fim, acabei pondo o tênis de um jeito razoável e fiz uma visita muito legal, com um lugar super caprichado, um bom gosto, que na brincadeira, uma fazenda que era fazenda de gado, de leite. Hoje em dia são 2.200 hectares entre soja e uns 40 de vinho, de uva, né, plantada lá, né? Vamos deixar no final desse vídeo o link também para a entrevista que Claro, foi claro, feita com o pessoal da Barba Leodora. E claro. o vinho deles também são vinhos muito bons e premiados, não é isso, Alberto? Sim, sem dúvida. Principalmente um Syrah deles lá, que é bem gostoso o Syrah deles, né? Bom, eu vou contar depois os detalhes na entrevista que eu fiz com eles, mas o lugar é. Então, ele aproveitou o lugar que as vacas ficavam, todo esse tipo de coisa, e deu uma caprichada e a vinícola ficou dentro desse lugar, né? Aí a gente, terminada a visita, que ele fez correndo, que ele falou: vai chegar uma pessoa importante aqui de helicóptero e tal, não sei o quê. Aí fomos almoçar, né? Fomos almoçar, de repente alguém falou: quem está chegando aí é o Mário Gás, né? Eu falei: pô, o Mário Gás eu já entrevistei, já conversei com ele, né? Nossa, nosso amigo Mário Gás, nossa, que coincidência, que ótima coincidência encontrá-lo lá em Alberto. Eu não conhecia, só fiz a entrevista com o filho dele, então fui conhecer em Minas Gerais um Ah, chileno com vinícola gaúcha, né? não, eu já o conheço por várias vezes, ele é um sensacional. Aliás, não só ele, né? Ele, o Carlos, o Daniel, todo mundo da Gás, eu tenho um carinho muito grande por todos eles. E É. pelos seus vinhos, ó, também, e obviamente pelos espumantes deles também, né? Então tava toda aquela Mas pompa para receber o Mário Gás e fui eu descalço lá, falei: vou conhecer, né? Daí falei: você me desculpa aqui que a gente atolou, eu tô desse jeito por causa disso daqui, mas ele foi uma simpatia. Eu falei: lembra que nós combinamos de encontrar no Rio Grande do Sul, né, na sua entrevista? Eu falei: claro, você vai lá, agora eu tô ficando mais no Brasil, que meus netos, eu tô ficando mais com meus netos, então combina que a gente vai se encontrar lá, né? Então foi muito interessante, não só a visita, como o encontro, né? puxa, que grata surpresa. Eu tive lá em novembro, né? Eu já não ia há 2 anos por conta da Covid. Eu fiquei bastante impressionado como, ano após ano, nesses últimos 2 anos, o espaço que eles têm de recepção vem crescendo e vem se modernizando. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eles começaram com espaço de recepção com um trailer e com algumas coisas para apreciar os vinhos, depois montaram o deck e depois hoje tem um espaço fantástico lá. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem. Bom, depois de lá, voltamos para Pouso Alegre, né, que é bem interior de Minas, uma cidade bastante industrializada, né? E um amigo meu viu lá que existia um rooftop bar lá, falei: bom, vamos lá conhecer o rooftop, né? E ele, acredita, achando, já estava com aquela esperança de Manhattan, naquele prédio alto lá de cima. Bom, chegamos lá, o roof, na realidade, é em cima do morro, né? Então, o top lá do rooftop é em cima do morro. É hilltop, não é roof. É Não é montanha. rooftop, é hilltop. Não, mountain, não sei o quanto de altitude vocês estavam. É, a vista era bonita da cidade, e tudo, mas tocando aquelas músicas que eu não gosto, pelo menos, né? E esse meu amigo, achando que estava no Manhattan, perguntou: não tem um jazz para tocar aqui, né? Aí conseguimos tomar uma cerveja e ir embora com aquela barulheira que fazia, e só nós dentro do lugar, né? Aí no dia seguinte a gente foi embora para Andradas, né? Que Andradas a gente tínhamos duas vinícolas para visitar lá. Também foi uma demora para chegar, no fim, com muito buraco, né? Então nós não conseguimos chegar de manhã numa vinícola, acabamos indo para Casa Geraldo, né?
Ah, Casa Geraldo. Ah, outra vinícola que nós entrevistamos também. Vamos deixar aqui no final desse vídeo também o link para Casa Geraldo, que também tem vinhos Muito bom. bastante reconhecidos, né? Então, aí fomos muito bem recebidos pelo Carlinhos, teve visita, teve almoço lá na vinícola, provamos vários vinhos, provamos da vinho em processamento, quer dizer, então, lugar muito bonito também, com lagos, com bem legal a visita, né? No fim, acabamos, o que era para à tarde ir para Estela Valentino, não conseguimos, e passamos o dia, no fim, com o Carlinhos, que ele não deixou a gente ir embora de lá, enquanto não fizesse todos os programas que tinham para fazer. A E, recepção é sempre muito calorosa aqui das vinícolas brasileiras, né? É impressionante como somos bem recebidos. Acho que tem que compartilhar aqui com quem está nos assistindo que o Brasil tem evoluído muito no enoturismo, além da recepção que a gente recebe, né? ah, Todo o carinho que nós somos recebidos aqui pela vinícola, seja no sul do país, né? Estou falando em Rio Grande do Sul, falando em Santa Catarina, aqui no interior de São Paulo, Minas, não é, Alberto? A gente sempre somos muito bem recebidos. e tudo preparado para o enoturismo, quer dizer, restaurante, visita à vinícola, teve um ponto que você passava, experimentava um espumante com a vista de cima do lago, e tudo evoluindo muito, quer dizer, eles estão hoje em dia experimentando cepas diferentes, aquela que não dá certo, tira de um lugar, põe no outro, e assim vai indo, né? Então foi bem legal a visita, né, dessa vinícola E aí. lá, tudo colheita de inverno, certo? Tudo poda invertida, poda dupla. Porque ele também faz espumante, né? Então, o espumante Hum. às vezes colhe mais cedo antes da chuva, né? Para pegar mais acidez na uva. Então, tem alguma colheita. E ele tem alguma coisa também antiga, como história, né? Em espaldeira, mas uva não vinífera, mas ele já está desistindo porque não está nem produzindo mais direito isso lá, né? Então, provavelmente vão ocupar com outras uvas viníferas mais interessantes, né? E as castas mais, digamos, mais vencedoras nessa É, região, o que são? Syrah, Sauvignon Blanc? as principais, e até que começou o teste, né, foi com a Sauvignon Blanc e a Syrah. Mas ele já tem Cabernet Sauvignon, já tem Cabernet Franc, então ele tem uma quantidade grande já de cepas que ele já experimentou e testou. Mas o carro-chefe é a Syrah, principalmente, né? Que é muito interessante, né? Tem até um rosé lá que é bem gostoso de Syrah, né? Aí no dia seguinte nós fomos na Stella Valentino, né? Que aí você atravessa a cidade toda, sobe morro, desce morro, chega num lugar lá que é bem pirambeira, né? Que aí já é uma vinícola um pouco mais simples, né? Não é todo aquele capital empatado assim, mas muito boa também. E é interessante, o tempranillo dele é muito gostoso também, né? Então a gente vê que a colheita de inverno já está dando certo com outras cepas, né? Inclusive o Tempranilha é bem surpreendente, porque o Tempranilha ele se adaptou muito bem. A gente tem no Rio Grande do Sul, né? Mas quando você olha toda a parte da campanha gaúcha e toda a parte também do oeste do Rio Grande do Sul, onde você tem as Missões, toda a região das Missões também, você consegue ter um Tempranillo muito bom. Toda essa parte menos elevada, podemos dizer assim, não é na Serra Gaúcha, não é na Serra do Sudeste, mas você consegue ter tempranilhos também muito bons lá no sul. E é interessante ver tempranilho aqui na região sudeste agora, né? Em Minas Gerais. Colheita de inverno, né? Que é bem diferente. Colheita de inverno, exatamente. Deve ter um sabor, né? Deve ter uma característica, né? Diferente. Muito interessante, valeu a pena. E é um lugar mais rústico, mas de muito bom gosto também, né? Bom, então, quer dizer, uma das conclusões é que o mais fácil de visitar é a Serra Gaúcha, que as vinícolas são perto, as estradas são mais razoáveis, apesar de ter muita estrada de pista simples, que também com muito caminhão também, que também demora um pouco entre uma cidade e outra, quer dizer, tem que ser mais planejado por centros para fazer isso, né? Eu acredito que a segunda seja a campanha, e que tem algumas vinícolas que são mais próximas.
E tem algumas bem longe que já ficam na divisa com a Argentina, mas se pegar principalmente essas mais próximas, são mais fáceis de visitar, né? Mais para o Uruguai, né? É, próximo do Uruguai. Só o acesso até lá que é um pouco caro, porque os voos são bastante. Ou você vai a Porto Alegre, depois dirige uns 400 quilômetros mais ou menos, ou você vai para Bagé, por exemplo, que a passagem que eu pesquisei custa quase R$ 4.000, né, para chegar lá, né? Uau. A terceira, para mim, é Santa Catarina, né, que principalmente se você pegar São Joaquim, tem várias vinícolas próximas a São Joaquim, que, não, que já dá para visitar várias, né? Sendo que algumas outras já o acesso é um pouco mais complicado, né? E o mais complicado, por enquanto, eu senti como Minas, né? Que tem que ser muito bem planejado, tanto de época como de tempo de viagem, porque você fazer trechos de 50 quilômetros levando 1 hora, quer dizer, quando você pega 150, são 3 horas de viagem, né? Não é brincadeira. Mas, de qualquer jeito, eu acho que nós evoluímos muito nessa parte de vinho e de enoturismo, que vale a pena visitar e viajar para esses lugares aí, para quem gosta, né? E tem regiões que eu espero poder conhecer, né? Eu não conheço a Campanha, também não conheço o Paraná e Santa Catarina, né? Que você comentou de Altos de Cima da Serra, né? Que é o IP de Santa Catarina. Você tem o Paraná, que produz vinhos. Você tem lá a região de Petrolina também. Seria muito interessante a visita para conhecer. Na verdade, tem muito lugar para conhecer ainda, tem muito vinho bom ainda para provar. Ainda bem, né? Ainda bem, isso aí. Bom, eu quis fazer um balanço aí informar o pessoal, né, de como é que funciona, como é que é o acesso, como é que funciona para ir, mas precisa saber que os vinhos brasileiros evoluíram muito e que a recepção tem sido maravilhosa, né? Muito legal, Alberto. E se vocês gostaram do vídeo mais uma vez, deixem o seu like, sigam o canal. O Alberto vai continuar, terão outros vídeos, né, para falar de cada uma dessas vinícolas que comentamos aqui. E vou deixar aqui no final do vídeo também o link, para a Casa Geraldo e para a Bárbara Eleodora, para vocês acompanharem nossa conversa com os produtores. Joia. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, Alberto. Obrigado a todos. Um Um abraço. abraço.